Professor José Carlos Rosa Pires de Souza, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Continuamos com as nossas discussões de caso clínico, hoje o número 3, onde nós vamos ter um quadro muito interessante de psicopatologia, que é uma ciência autônoma, independente da psiquiatria, da neurologia, de qualquer outra ciência, mas que é usada por muitos dos profissionais, tanto da medicina, como do direito, da psicologia, entre outros. Vamos tentar levantar hipóteses diagnósticas, os diagnósticos diferenciais, as comorbidades, tratamento e aspectos éticos e legais. Antes, eu quero passar aqui um slide sobre os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider para a esquizofrenia, que será muito útil para a nossa discussão de hoje. Primeiro, Kurt Schneider descreveu 8 sintomas de primeira ordem, de primeira importância para a esquizofrenia, que é motivo de muitas questões de concursos de residência médica, de provas cognitivas na universidade, motivo também de provas de testes de progresso e tantas outras situações, concursos públicos, né? Então, quais são esses 8 sintomas de primeira importância para a esquizofrenia? Não necessariamente tem que estar presente todos os sintomas na pessoa para ele ser esquizofrênico, mas muitos deles, ou a maioria. Sonorização do pensamento, vozes que dialogam entre si na cabeça da pessoa, alucinações auditivas, vozes que acompanham a própria ação com comentários de vivência de influência corporal, subtração, retirada do pensamento, imposição, colocação de novos pensamentos na cabeça da pessoa, difusão do pensamento, percepção delirante, passou um gato, realmente passou, o gato levantou o rabo, significa que os inimigos estão chegando. É uma percepção real, porém, há um delírio aí associado, uma alteração do conteúdo, do juízo do pensamento. Onde eu parei, imposição, difusão, percepção, impulsos e vontades experienciados subjetivamente como impostos. E assim nós entramos no primeiro caso da senhora Nicolette, retirado do livro CID-10, Casos Clínicos, unicapa amarela da Organização Mundial de Saúde, né? CID-10 é a Classificação Internacional de Doenças número 10, como vocês sabem. Senhora francesa, 55 anos de idade, datilógrafa viúva. Queixou-se para o seu médico pessoal que a situação havia se tornado incontrolável, que elas, entre aspas, estavam realmente se comportando muito mal agora. E alguma coisa tinha que ser feita para pôr um fim naquilo. Elas estavam usando algum tipo de raio invisível, rindo o tempo todo e fazendo os comentários obscenos, aí é um sintoma de primeira ordem, né? Vozes que dialogam entre si, enquanto choques elétricos em sua genitália tentavam excitá-la sexualmente. Impulsos e vontades, vivência de influência corporal na pessoa, olha só. Outro sintoma de primeira ordem. A paciente vinha ouvindo vozes quase que continuamente, mas até agora ela se tinha recusado obstinadamente a tomar qualquer droga ou ver um especialista, um psiquiatra. Ela afirmou sempre que as vozes realmente não a incomodavam e que, visto que agora vivia sozinha, passara a apreciar sua companhia. Os sintomas começaram 1 ano após o falecimento de câncer do seu marido. Ela percebeu um dia que 2 vozes em sua cabeça estavam comentando sobre o que ela estava fazendo. Ela pensou que fosse a antena parabólica que seus vizinhos haviam recentemente instalado perto de sua janela, o gerador das vozes. Porém, o clínico não encontrou nada de errado. Teste sanguíneo, tomografia de crânio cerebral, tudo negativo. Ela se recusou a ir ao psiquiatra naquela época. Ela tinha uma boa saúde física, negou o uso de drogas. Mesmo depois que começou a ouvir vozes, ela ainda era capaz de funcionar normalmente na sua vida cotidiana. Ao exame, ela estava orientada alopsicamente quanto ao tempo, lugar, espaço,
ambiente e também autopsiquicamente contra si mesmo. Ficava irritada com as vozes, dizendo-lhe de tempos em tempos: por favor, parem agora. Mas ela falava de forma perfeitamente coerente. Explicava que ouvia vozes em sua cabeça e que geralmente limitavam-se a comentar seus pensamentos e ações, ou falavam sobre ela entre si. Vozes que dialogam entre si, outro sintoma aí de primeira ordem. Às vezes elas lhe davam conselhos ou até instruções, ou colocavam pensamento em sua mente que sabia que não eram seus. Imposição do pensamento. Outro sintoma de primeira ordem. Entretanto, visto que na maior parte do tempo tais instruções eram bastante sensatas, ela não fazia objeções a isto. Em algumas ocasiões, as vozes foram desagradáveis e ela teve de lhe chamar a atenção. A senhora Nicolete também relatava que frequentemente sentia sensações estranhas em seu corpo, algo como eletricidade, ondas de rádio ou raios invisíveis. Então sabia que elas estavam fazendo experiências com ela. Aquelas sensações não tinham se tornado particularmente desagradáveis até as semanas anteriores à sua vinda ao hospital. A senhora Nicolete não estava deprimida nem ansiosa. Relatou com coerência sua vida passada e atual e afirmou que seria perfeitamente capaz de cuidar de si mesma assim que suas vozes se tornassem razoáveis novamente. O exame físico não revelou anormalidades. Os resultados de testes sanguíneos, incluindo função tiroidiana, estavam dentro da normalidade, assim como outros exames, eletroencefalograma, outra tomografia computadorizada do crânio, todos normais. A sua hipótese diagnóstica mais provável poderia ser esquizofrenia, né? Que tipo? Paranoide, quando predominam os sintomas positivos ou produtivos. No caso aqui, alucinações visuais, auditivas, táteis e delírios, alteração do conteúdo do pensamento, do juízo, né? É uma ideia persistente que ninguém tira da cabeça da pessoa e que ela tem convicção e certeza daquilo, né? Ideia deliroide, não. Ideia deliroide, a pessoa não tem tanta convicção daquilo, tá? Diagnósticos diferenciais, já foram descartados problemas orgânicos, sempre temos que descartar, questões relacionadas a drogas, né? Comorbidades não tem nenhum problema, nem mesmo alterações tiroidianas, não é mesmo? Tratamento, nós vamos verificar que tem que ser multidisciplinar. Aspectos legais, ela pode ter direito, se houve o recolhimento do INSS, por pelo menos 12 meses, a aposentadoria, né? E outros parâmetros também para auxílio-doença, que vocês podem olhar no site da previdência.gov.br, tá? Ela foi tratada com 20 miligramas de haloperidol nas primeiras 2 semanas. Haloperidol é um antipsicótico tradicional, típico, dopaminérgico, melhor do que os serotoninérgicos, que são os atípicos, para esses quadros com predominância de sintomas sensoperceptivos e do conteúdo do pensamento. Suas vozes gradualmente diminuíram de frequência e intensidade. E suas sensações somáticas desapareceram completamente. Os aspectos significativos do transtorno da senhora Nicolete, que eram alucinações auditivas proeminentes, de vozes comentando sobre seus pensamentos e ações, ou discutindo sobre ela entre si, sumiram. Outros aspectos importantes incluíam alucinações somáticas corporais, experiências de inserção de pensamento, imposição do pensamento, e o afeto da senhora Nicolete era apropriado e ela não estava deprimida. Quer dizer, não haviam sintomas afetivos, a predominância eram de sintomas produtivos, repito, e que recebeu uma resposta muito boa ao haloperidol, tá? É importante ressaltar que se houver sintomas ou sinais extrapiramidais de impregnação neuroléptica, aí sim nós temos que entrar
com biperideno, né, 2 miligramas, 1 ou 2 vezes ao dia, ou então a prometazina, que podem ser medicamentos que auxiliam a retirar essa impregnação, se ela acontecer. Obrigado.